era um lugar amigável, mas chegou um momento em que as pessoas começaram a espalhar rumores. All the neighbors knew what was going on. E em um ponto, uma visitante inesperada ameaçou cortá-lo com uma faca. She wanted my dad dead. E as brigas começaram a aumentar, até que chegou num ponto sem volta. She said, "I'm really scared." Mas a verdade é que as coisas ainda iriam piorar tanto que naquele momento ninguém imaginaria um fim tão trágico. Love triangles don't go on for decades. They end. I have help on the way. You need to hang on, okay? And usually in a very bad way. Hello? Oi, Little Homes! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias polêmicas. Eu sou a JBB e, ao que parece, em alguns dias da semana eu serei sua contadora de histórias criminais, enquanto em outros eu serei a sua sommelier de tretas. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. O caso de hoje vai nos mostrar que nem sempre pessoas novas entrando nas nossas vidas é algo bom e que triângulos amorosos podem ser definitivamente fatais. Cocoa Beach era um lugar calmo, com uma população pequena onde todo mundo se conhecia. E pelo que as pessoas dizem, todo mundo era amigável e eles tentavam cuidar uns dos outros. Mas em 4 de abril de 2008, essa tranquilidade seria interrompida de uma forma inesperada e sangrenta. Só que agora nós estamos indo muito além. Vamos retroceder alguns anos, mais precisamente para 1989, quando Patrick, um estudante do último ano do ensino médio, conheceu a nova garota da cidade, a Kelly Warren. Uma garota doce e criativa que adorava música e dança, principalmente balé, e que estava no primeiro ano do ensino médio na mesma escola que ele, a Wilson Area High School. Os dois sentiram uma atração quase imediata, se tornaram amigos, começaram a namorar e eventualmente se casaram e tiveram 3 filhos, o Patrick Warren Jr., mais conhecido como PJ, a Courtney e o Dwayne. E depois do casamento e dos filhos, eles começaram a economizar dinheiro, até que em 1997 eles julgaram que já tinham dinheiro suficiente e se mudaram para a Flórida, onde eles compraram uma casa na Acorn Street, onde eles começaram uma vida mais tranquila em uma cidade pequena. My mom and dad moved down to Florida when I was 2, and then they bought our house on Acorn Street. Lá na Flórida, o Patrick trabalhava em uma loja de departamentos, enquanto a Kelly trabalhava como segurança na Cape Canaveral Air Force Station e posteriormente na Kennedy Space Center, que é um centro espacial da NASA aberto para visitantes. A vida deles parecia praticamente perfeita, com bons empregos, um casamento estável, filhos bem comportados, etc. Na verdade, a vida ia tão bem que eles compraram uma casa do outro lado da rua que eles pretendiam alugar. My mom and dad were very much in love. I don't recall them ever fighting in front of us. We were a happy family. Só que essa aparente perfeição logo seria quebrada e a comunidade da pequena cidade onde eles viviam veriam as verdadeiras cores dos Warren, ou pelo menos de algum deles. A primeira grande mudança na dinâmica da família aconteceu na primavera de 2007, quando uma filha secreta do Patrick apareceu na porta dos Warren dizendo que não tinha para onde ir. De maneira resumida, o Patrick havia tido uma filha na adolescência antes de começar a se relacionar com a Kelly, e a mãe da garota disse que não queria nada com ele e que ela queria criar a filha sozinha. E assim ela o fez por 17 anos,
até que as más escolhas da filha a fizeram colocá-la para fora de casa. E a Andrea, como foi nomeada a garota, sem ter para onde ir depois disso, recorreu ao pai, até então desconhecido por ela. E naquela época o Patrick era visto como um homem devoto à família, então ele a recebeu de braços abertos. My dad was a loving person. When Andrea said that she needed somewhere to go, without a doubt, that is his child and he would do anything for all of his kids. Infelizmente, a Andrea não reconheceu os esforços do Patrick, ainda que tardios, e toda e qualquer tentativa de aproximação era veementemente rechaçada. E esse comportamento foi aplicado a todos os membros da família, fosse seu pai, sua madrasta ou seus meios irmãos. E depois de um tempo morando com eles, a situação foi piorando porque a Andrea começou a andar com pessoas que eram consideradas má influências e ela começou a desobedecer toda e qualquer regra imposta pelos Warren. Por exemplo, ninguém na casa fumava, então Patrick e a Kelly pediram para a Andrea, que era fumante, para que ela pelo menos fumasse fora da casa. Mas toda vez que eles tentavam reforçar esse pedido, ela simplesmente jogava fumaça na cara deles. A Andrea odiava morar lá e ela deixava isso bem claro para todo mundo. My mom tried so hard to spend more time with her, and Andrea clearly didn't want anything to do with it. She always said that she was only there because it was a last resort. E chegou num ponto que a Kelly disse: chega, enough is enough. E ela parou de tentar se aproximar da Kelly ou ser compreensiva com ela. E isso fez com que o Patrick e a Kelly começassem a brigar muito, muito mesmo na frente das crianças. Porque o Patrick queria ser um bom pai, se aproximar da Andrea, então mesmo quando ela aprontava, ele ficava do lado dela e tentava defendê-la. E ele queria a compreensão da Kelly, só que a Kelly já estava de saco cheio de tudo isso. O ambiente amável e sem brigas já era coisa do passado. E a Andrea amava esse novo cenário. Ela se divertia, gritava com eles e arrumava tudo quanto era jeito para que eles se desentendessem. E uma dessas brigas foi longe demais. Num acesso de raiva, no meio de uma discussão, o Patrick acertou um tapa bem no meio do rosto da Kelly. Na mesma hora, a Kelly se afastou dele e falou para as crianças se levantarem, pois elas estavam saindo de casa. Depois disso, a Kelly e as crianças foram para a casa de uma tia delas, onde elas ficaram mais ou menos 1 ou 2 semanas. O Patrick estava bastante arrependido e ele até falou com uma terapeuta nessas 2 semanas, pois ele amava muito a família dele e estava dividido entre se reconciliar com a Andrea e ter um bom relacionamento com a Kelly e seus outros filhos. Durante esse período, ele conversou diversas vezes com a Kelly por telefone e eventualmente eles concordaram em tentar melhorar o casamento e a Kelly e as crianças voltaram para casa. Só que obviamente as coisas não mudaram da água para o vinho e quando a Kelly voltou com as crianças, a Andrea continuava lá e ela parecia ainda pior. Certo dia, a Courtney entrou no quarto e viu que a Andrea estava terminando um desenho onde o pai delas estava caído no chão com sangue ao redor e havia a frase bang bang perto do corpo dele. E quando a Andrea viu que a Courtney havia visto o desenho, ela disse que queria que o pai delas estivesse morto. She wanted my dad dead. E uma semana depois que a Kelly e as crianças voltaram para casa, todo mundo foi acordado pelos gritos da Andrea, que estava gritando para quem quisesse ouvir que o Patrick a havia molestado. Os irmãos do Patrick e os filhos dele não acreditaram nas acusações dela e eles disseram que o Patrick jamais seria capaz de fazer algo assim. Mas a Andrea chamou a polícia e o Patrick foi levado. It's just impossible. Pat was at work. I believe it was just another lie to push Pat and Kelly apart. I strongly believe that she did that just to ruin my dad even more. E quando o Patrick foi preso, a Kelly disse para a Andrea que ela não poderia mais ficar com eles e que ela teria que encontrar outro lugar para morar. Então a Andrea foi morar com uma amiga e depois de 2 semanas ela voltou para New Jersey.
e por conta da falta de evidências, as acusações foram retiradas e o Patrick foi liberado da cadeia. A reunião dele com a família foi positiva, eles tentaram juntar os caquinhos do que eles tinham antes da Andrea aparecer, mas a verdade é que seria impossível deles voltarem a ser como antes, pois muita coisa havia acontecido e a Kelly nunca acreditou 100% no Patrick. Ela acreditava nele, mas o fantasma do e se a assombrava e ela não sabia o que fazer para lidar com ele. E o Patrick estava lidando com seus próprios fantasmas, pois essa acusação, o tempo na cadeia e a quebra do bom relacionamento que ele tinha com a família cobraram um preço alto na mente dele e ele se viu enfrentando uma depressão. I remember one specific conversation with Pat. His wife was starting to doubt him. And during this conversation, he had talked about killing himself. I never heard anything like that from Pat before. Contudo, o Patrick perseverou na terapia e por um tempo pareceu que as coisas estavam melhorando. Isto é, até outono de 2007, quando outra bomba caiu de paraquedas no colo da família Warren. Aparentemente, não era só o Patrick que havia tido uma filha secreta, a Kelly também, quando ela tinha 15 anos e vivia no Alasca. E agora, mais ou menos 19 anos depois disso, a filha dela, que se chamava Melissa, a havia encontrado pelo Facebook e elas estavam se reconectando. O problema é que a Melissa estava grávida de gêmeos e ela e o noivo estavam tendo problemas financeiros e ela queria saber se a mãe dela poderia ajudá-la. O Patrick e as crianças ficaram chocados porque quais as chances disso acontecer? E eles nem bem haviam se recuperado do furacão Andrea, mas eles respiraram fundo e tentaram receber a Melissa de braços abertos, torcendo veementemente para que essa fosse uma experiência totalmente diferente. E diferente ela seria, mas não para melhor. A ideia era que a Melissa e seu noivo Jonathan morassem na casa que o Patrick e a Kelly haviam comprado para alugar, pois assim a Kelly poderia ajudá-la com as crianças e fazer parte da vida deles. E como a Melissa estava grávida de 6 meses e era uma gravidez de risco que não a permitia viajar, o Jonathan viria primeiro, organizaria a casa, arranjaria o emprego e deixaria tudo pronto para a chegada da Melissa e dos bebês. E como a Melissa não estava podendo viajar no Halloween de 2007, a Kelly foi até o Alasca para conhecê-la pessoalmente. E a conexão entre elas foi instantânea, de modo que 4 dias depois, a Kelly voltou para a Flórida com o Jonathan e eles começaram a arrumar a casa do outro lado da rua. Só que as coisas do Jonathan ainda demorariam mais algum tempo para chegar lá na cidade e a casa em que ele ficaria estava alugada. Então, efetivamente, ele estava sem lugar para ficar. De modo que, tentando ser solícito, Patrick ofereceu o sofá da casa deles para ele dormir até que tudo fosse resolvido. E assim eles fizeram. O Jonathan era mais um estranho que se instalou no meio da família Warren, mas dessa vez o Patrick estava determinado a fazer as coisas funcionarem. Então ele procurou ajudar o Jonathan a encontrar um emprego e em novembro de 2007 ele conseguiu um emprego para o Jonathan na mesma loja de departamentos que ele trabalhava. E diferentemente da Andrea, o Jonathan se dava bem com todo mundo. Ele tinha 19 anos e levava as crianças para tomarem sorvete, para passearem na praça ou coisas assim. Então as crianças passaram a vê-lo como uma espécie de irmão mais velho legal. He'd actually skate with me and have a good time. He was a cool older brother. Parecia que tudo ia dar certo, eles estavam muito felizes e animados com a chegada dos bebês, com esse cara bacana que começou a fazer parte da família. Parecia que eles estavam voltando a ser como eles eram antes dos problemas começarem. E a situação ficou ainda melhor quando a Melissa recebeu uma autorização especial do médico para viajar para a Flórida junto com uma amiga durante o feriado de Ação de Graças, pois finalmente todos iriam poder conhecê-la. Os Warren ficaram super animados, eles prepararam um baita jantar e arrumaram a mesa com um local especial para ela e a ficaram aguardando.
Contudo, a Melissa acabou ligando de última hora para falar que ela não poderia ir, porque ela havia tido complicações e não poderia viajar. Todo mundo ficou decepcionado, mas considerando que ela estava lidando com uma gravidez de risco, eles aceitaram. Além disso, os bebês nasceriam em janeiro e já era final de novembro, então logo todos estariam reunidos. E enquanto isso, a Kelly compartilhava as fotos que ela tinha da Melissa e o Jonathan mantinha todo mundo atualizado e dizia o quão excitado ele estava por se tornar pai. E no começo de dezembro, a casa do outro lado da rua ficou desocupada e o Jonathan pôde se mudar para lá com a ajuda da Kelly. Só que assim, eu acho que a Kelly se empolgou um pouquinho demais com a decoração, porque ela passou a ficar mais tempo na casa onde o Jonathan estava morando do que na casa dela com os filhos e o marido. E como eu falei, era uma cidade pequena, então logo as pessoas perceberam e começaram a falar. Eles começaram a se perguntar o que estava acontecendo e se era algo mais do que parecia. E o Patrick começou a notar algumas mudanças no comportamento da Kelly. Por exemplo, ela passou a tomar 2 banhos, um pela manhã e outro no período da noite, algo que ela nunca tinha feito e só passou a fazer depois que ela passou a passar mais tempo com o Jonathan. There was something else bothering him. Kelly was taking 2 showers a day. And he couldn't understand why she would take a shower in the morning and then take a shower in the evening. And this only started after she started spending more time with Jonathan. E não foi só isso que mudou, então o Patrick começou a confrontar a Kelly sobre o tempo que ela passava com o Jonathan, mas a Kelly sempre ficava com raiva quando o Patrick tocava no assunto e saía de perto dele. Ou se ela se dignasse a respondê-lo, ela simplesmente dizia que queria que tudo estivesse perfeito para quando a Melissa chegasse. E algumas semanas depois da mudança do Jonathan, várias caixas contendo itens de bebê chegaram lá. E de acordo com a Kelly, elas haviam sido enviadas pelo pai biológico da Melissa, que era um homem de muitas posses lá no Alasca e ficou tão feliz de saber que seria avó que ele enviou várias coisas para os bebês. E não foi só ele quem decidiu ajudar. Os pais do Jonathan enviaram fraldas, brinquedos, dinheiro, roupinhas de bebê, tudo para os netinhos que estavam perto de chegar. E bom, chegou um ponto em que a casa já estava 100% pronta para a chegada dos bebês e não tinha mais nada que a Kelly pudesse fazer por lá. Mas isso não a fez parar de ir até a casa do Jonathan ou passar um bom tempo por lá. Isso definitivamente começou a afetar o Patrick, porque as pessoas da cidade não estavam poupando a fofoca de que havia um relacionamento amoroso entre a Kelly e o Jonathan. A questão é que toda vez que o Patrick tentava falar alguma coisa sobre o assunto, a Kelly saía de casa e ia até a casa do Jonathan. E mais de uma vez ela passou a noite inteira lá. E como vocês devem imaginar, isso levou a mais uma sessão de briga na casa dos Warren. E dessa vez o motivo era o Jonathan. Things were becoming now a little rough at the Warren household. They were fighting a lot about Jonathan. The fights were escalating. E no meio de uma dessas brigas, a Kelly acabou chamando a polícia e o Patrick foi levado sob a acusação de violência doméstica. E os vizinhos repararam que a Kelly não se assemelhava em nada com uma vítima. Na verdade, ela parecia em êxtase. E ela mal esperou o Patrick ser levado para fazer as próprias malas e ir viver com o Jonathan. Ela deixou as crianças sozinhas do outro lado da rua, indo lá 1 ou 2 vezes ao dia, ou nem indo. E em um desses dias que ela não foi, o Duane, que era o filho mais novo do casal e tinha apenas 7 anos, ligou para a tia e falou que ele estava com fome e que não tinha nada para comer em casa. A irmã do Patrick perguntou onde raios estava a Kelly e foi aí que ela descobriu que a Kelly estava vivendo com o Jonathan. My cell phone rings. They answered it. And it was 7-year-old Dwayne. And he said, "Aunt Kim, I'm hungry." I said, "Where's your mom?"
He said she lives with John. Ela disse que não conseguia nem acreditar e ligou para a Kelly para tirar a satisfação, mas a Kelly inventou um monte de abobrinha, o que a deixou lívida de raiva. Ela pegou o carro, foi até a casa onde o Jonathan estava morando e abriu a porta sem nem bater. E quando ela abriu, ela viu a Kelly e o Jonathan abraçados no sofá. E quando ela entrou, o Jonathan saiu de fininho para o quarto. Nisso ela virou para a Kelly e falou: "Mas que merda você está fazendo? Seus filhos estão sozinhos do outro lado da rua." E a Kelly teve a cara de pau de falar que ela não queria mais ser mãe. Tipo, quê? E aí ela disse para a Kelly que ela não tinha uma escolha porque ela já era uma mãe. Só que isso não serviu para nada, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque a Kelly continuou indo até a casa do outro lado da rua só para acordar as crianças para elas irem para a escola. E ainda na prisão, o Patrick ficou remoendo tudo aquilo. Até que uma semana após ter sido preso, no final de dezembro de 2007, a Kelly retirou a queixa e o Patrick foi liberado. Mas não pensem vocês que ela fez isso pela bondade do coração dela. Não. Ela fez isso porque ela percebeu que se o Patrick estivesse em casa, as pessoas não encheriam a paciência dela por conta das crianças. She realizes that she needs to drop the charges in order to relieve her from the responsibility of having to deal with the children. E nesse ponto, todo mundo sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos suspeitava. Inclusive, um dos detetives falou que uma vizinha certo dia confrontou a Kelly sobre o que estava acontecendo e falou que se ela queria ficar com o Jonathan, que pelo menos ela pedisse o divórcio, porque as coisas não acabariam bem. Só que mais uma vez foram palavras desperdiçadas, porque a Kelly não estava disposta a ouvir ninguém. Enquanto isso, o Patrick continuava fazendo terapia e ele queria muito que ele e a Kelly se acertassem e eles voltassem a ser uma família feliz. Então ele propôs a Kelly que eles fizessem uma terapia de casal e ela relutantemente aceitou. Mas era nítido que ela queria estar em qualquer outro lugar. E o esforço partia única e exclusivamente do Patrick. E na mente do Patrick, a última esperança dele era que quando a Melissa e os bebês chegassem, que as coisas melhorariam. Mas janeiro veio e passou sem nenhum sinal deles. E quando confrontada, a Kelly falou que haviam tido complicações. O Patrick já havia aceitado que sua esposa e seu futuro genro estavam tendo um caso. E ele estava se coçando para contar isso para a Melissa. E finalmente, em fevereiro, vieram novas notícias do Alasca. As bebês haviam nascido e eram gêmeas idênticas, Destiny e Skylar. Porém, a Melissa e as gêmeas ainda não poderiam vir para a Flórida porque as gêmeas haviam nascido com alguns problemas de saúde e teriam que ficar mais um tempo no hospital. E essa situação é compreensível, mas o que ninguém conseguia entender era por que cargas d'água nem o Jonathan nem a Kelly foram visitá-las. Tipo, hello, são sua futura esposa e filhas, bem como filhas e netas. Alguém ainda se lembra? E em uma dessas tentativas frustradas de, sei lá, tentar salvar esse relacionamento que já havia virado um barquinho furado afundando, o Patrick e a Kelly concordaram de falar com o pastor lá na igreja, mas só o Patrick apareceu. E esse é o relato da irmã dele. There was a church that Kelly and Pat were going to, and they were going to go talk to the pastor and try to smooth things out. And Kelly never showed up. And I was sitting outside the pastor's office, and I could hear my brother crying. And I just wanted her to stop making him cry. E acho que nesse ponto a Kelly e o Jonathan simplesmente ligaram foda-se e pararam de tentar fingir. Eles passaram a viver e se mostrar como um casal. E certo dia, quando Patrick estava no bar em que a irmã trabalhava, ele recebeu uma mensagem de texto e começou a chorar. E quando a irmã dele perguntou o que havia acontecido, ele mostrou a mensagem do Jonathan que dizia: "Eu estou fodendo a sua mulher agora." E isso realmente abalou Patrick, chegando ao ponto dele pedir demissão porque ele não conseguia olhar na cara do Jonathan todos os dias no emprego que ele o havia ajudado a conseguir. Pelo que as pessoas dizem, o Patrick tentou se remover da situação,
se afastar, aceitar que o relacionamento havia fracassado e se concentrar nos filhos dele. E por um tempo, até que esse plano deu certo. Mas a Kelly resolveu ousar um pouquinho mais. Ela começou a gastar rios de dinheiro usando o cartão de crédito do Patrick e forjando a assinatura dele. Ela comprou TVs caras, roupas de marca, perfume importado e vários presentes para o Jonathan. Tudo isso usando o dinheiro do Patrick e sem que ele soubesse. E quando a fatura do cartão de crédito chegou, ele percebeu que ele estava tão endividado por culpa dela que muito provavelmente eles perderiam as casas, porque lá nos Estados Unidos tudo é hipotecado. E depois disso, Patrick rasgou todas as roupas da Kelly que ainda estavam na casa deles, mas isso não estava nem perto de sanar os sentimentos que ele estava sentindo. E ele teve que contar para os filhos que eles estavam literalmente sem dinheiro, porque a mãe deles havia gastado todo o dinheiro que ele tinha na conta bancária, além do que ele nem tinha. E em 4 de abril de 2008, numa tarde que deveria ser de alegria, pois os vizinhos estavam reunidos e eles haviam convidado Patrick a se juntar a eles em um churrasco, as coisas tomaram um rumo que não teria volta. Tudo começou a ir ladeira abaixo quando Dwayne chegou no churrasco, dizendo que ele havia sido expulso de casa pela mãe e pelo Jonathan, porque eles queriam assistir um filme adulto. Eu acho que essa foi a gota que faltava para transbordar um copo que já estava cheio. O Patrick havia tido o suficiente e o limite dele havia sido ultrapassado, pois, como dizem, ninguém tem sangue de barata, mesmo que isso não justifique as ações a seguir. Ele chegou na Courtney, segurou nos ombros dela e falou: "Por favor, vá falar com a sua mãe antes que algo ruim aconteça." E mesmo sem entender direito o que estava rolando, ela e o PJ foram falar com a mãe deles. Contudo, enquanto eles conversavam, o Patrick chegou com uma arma e disparou contra a Kelly. Nisso, o PJ tentou intervir e enquanto ele tentava pegar a arma do Patrick, ele acabou recebendo um tiro acidental quando o Patrick atirou contra o próprio peito e a bala vazou. E se aproveitando da comoção, a Kelly fugiu para dentro da casa e o Jonathan fechou a porta, colocou uns pesos e se escorou nela. Paralelamente, o PJ alcançou o celular e ligou para a polícia. 911, you need sheriff, fire, ambulance. I was shot, help me. What happened? I was shot, just get help me. Come here and help me. Okay, what's the name of the street? Acorn. Acorn. E outro que falava com a polícia era o Jonathan. 911, Sheriff, fire, ambulance, what's your name? Who's shooting? Acorn Drive? We're out on Acorn Street. He's trying to break in my house. You're breaking up. Hello? Hello, can you hear me? I have help on the way. You need to hang on, okay? Hello? E como vocês ouviram, sem o PJ para segurá-lo, Patrick continuou no seu acesso de fúria e deu vários tiros contra a porta. E o Jonathan morreu ali mesmo, escorado na porta. E com isso, Patrick conseguiu forçar a porta e entrar e atirou mais 2 vezes contra a Kelly, que também morreu. Depois disso, o PJ e o Patrick foram levados para o hospital e os dois sobreviveram apesar da condição deles ser relativamente grave. E após a recuperação, o Patrick foi preso e em fevereiro de 2012 ele foi condenado pelo homicídio de Kelly Warren, de 34 anos, e Jonathan Wick, de 19 anos. Só que se vocês estão comigo até agora, vocês sabem que ainda tem um mistério que precisa de solução. Onde estão a Melissa e as gêmeas? Bom, a verdade é que elas nunca existiram. A Melissa foi apenas uma desculpa inventada pela Kelly para que ela pudesse infiltrar o Jonathan na família sem levantar suspeitas. Ela forjou toda uma história provavelmente inspirada na filha perdida do Patrick e criou uma vida para a Melissa, um Facebook que ela atualizava e presentes que ela comprava e dizia serem de outras pessoas. Ela criou toda uma vida falsa para que ela pudesse levar a vida que ela queria. E no final, ela pagou com a própria vida. É isso, Little Homes! Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem um joinha para eu saber.
Esse é o tipo de caso que poderia ser evitado de tantas maneiras que eu acho que a gente fica até pensativo no final. Bom, eu já falei demais, então fiquem bem, se cuidem, não esqueçam de se inscrever e até a próxima!